voz conhecida e reconhecida dos serviços noticiosos da Rádio Nacional de Angola, é jurista, mãe, advogada e autora de um best-seller. É uma mulher de fácil trato, uma voz dócil, uma pessoa comprometida com as causas humanitárias e também que olha para o próximo, principalmente para os da sua classe de juristas. Senhoras e senhores, eu falo-vos de Flor Belas Malaquias, a fundadora do Partido Humanista de Angola, é a minha convidada hoje no Frente a Frente. Bem-vindo ao Frente a Frente. Muito Disse obrigada. tudo certinho ou faltou alguma coisa? Até fiquei com a impressão de ter dito coisas um bocadinho a mais, mas pronto. O que foi a mais? A gente já tira. Vamos ver ao longo da conversa, mas eu agradeço o convite. Chamo-me Chico. Como o que lembra da sua infância naquela altura? O Mochico de 1959. Um Chico de 1959, talvez de 1960 e tais, porque Já- em 59 era bebezinha. A partir daí. Sim, a partir dali. Bom, tenho as recordações mais gratas, aquelas recordações de família, em que se conta com o papá e a mamã, em que se tem aquela segurança de que não vai faltar nada, porque eles estão aí, onde se tem aquela alegria de viver, porque os irmãos estão todos aí. São essas as gratas recordações que eu tenho da minha infância, do Mochico. E, sobretudo, às 17 horas, quando íamos à espera do papá, que vinha do trabalho, porque ele era ferroviário, trabalhava nos caminhos de ferro de Benguela, e a marca lá no Mochico, na altura, chamávamos Luso. E eu ainda não me sai isto de Luso. Quando estávamos no Luso, às 17 horas, tocava uma sirene, a sirene dos caminhos de ferro, em que dava o toque da largada dos funcionários. E nós, muito eufóricos, íamos Receber o pai. receber o pai. Mas para além dos abraços, também esperava algum doce que ele trazia? Olha, trazia. Ele trazia repousados. Trazia repousados no bolso. E, à medida que nós corríamos ao encontro dele, quem chegasse primeiro, ele tirava o repousado do bolso e entregava. Tirava repousados do bolso e entregava. E o mais pequenino que ficava era sempre o mais atrasadinho. Então, vinha ao colo com o pai até a porta da casa. Este é o quadro que me fica e que me conforta. Não é? Mas sempre foi muito ligada à família? Muito, muito ligada à família. Nós crescemos assim como uma ninhada, está a ver, assim, muito uns agarradinhos aos outros. E tenho isto muito, muito, muito comigo, sim. Alguma coisa na infância que a marcou até hoje, que não saia para o positivo ou para o negativo? Não, assim, pela negativa, sabe? É que depois é toda uma história que a pessoa não tem um ponto específico que tenha marcado. Talvez aquele dia em que o papá não voltou do trabalho. Sim, quando foi preso. E que recebendo notícias, simplesmente foi preso, sem alguma explicação? Sim, naquela altura era a PIDE DGS que prendia as pessoas, porque era a altura em que o colono estava aqui e eles eram nacionalistas e ele foi preso. O que aconteceu logo a seguir? Depois foi liberto? Não, depois não foi liberto. Depois esteve preso no Ambo, ainda fomos lá visitá-lo, ela é uma cadeia comarca. Depois do Ambo foi transferido para a cadeia de Missombo, no Quando Cubango, isto é Quando Cubango. Depois dali foi para a cadeia de São Nicolau. E depois nós todos, a ninhada toda, foi ter com ele a São Nicolau e ficamos lá. E dali, para chegar até o Partido Unida, qual foi o passo? Uau, isso dá 5 livros ou 6. É muita coisa. Ele foi preso já como uma célula da UNITA ali no Luso. Ele fazia parte de uma célula.
Então, ele já era da UNITA. Dali foi próximo, em 73, próximo ao 25 de Abril, é que houve uma leva que foi liberta de São Nicolau e nós fomos desta leva dos libertados. E fomos soltos, viemos por Namibe e regressamos outra vez, regressamos até o Ambo. Não nos deixaram ir para o Luso novamente. O meu pai foi retido no Ambo com instruções de se ir apresentando regularmente, termo de identidade Da residência. e residência. Esse termo. Conhecemos bem, não? Das lides jurídicas. Claro. Pronto, e então ficamos ali no Ambo até o 25 de Abril. Sim. Depois de 25 de Abril, aconteceu o 25 de Abril, aquilo foi um alvoroço. Ainda me lembro que foi o meu irmão que trouxe essa notícia da escola. Ele veio, oh, papá, parece que há golpe de Estado em Portugal. Há golpe de Estado em Portugal? Sim. Ok. Sabe que família de políticos, onde se faz política, qualquer notícia assim um bocadinho mais forte captura muitas atenções. Sim. E pronto, aconteceu todo aquele alvoroço do 25 de Abril e depois ali os movimentos começaram a aparecer, as cidades. E pronto, foi depois uma reintegração e ele também serviu de pivô para muitos indivíduos da UNITA que vinham do Maqui. Ainda me lembro que a minha casa lá no Ambo era quase um quartel. As pessoas vinham, albergavam-se aí na minha casa. Meu pai atendia-os, dava-lhes guarida, cama, mesa, coisas assim, e ajudou a legalizar a permanência de muitos deles aí no Ambo. Eu lembro-me ainda do general Epalanga, foi um dos emissários primeiros que veio ao Ambo. O meu pai tratou de legalizar a presença dele ali perante as autoridades. E dali por diante. Sim. Mas depois surgiu o Governo de Unidade e Reconstrução Nacional, chega a Luanda. Um pouco antes tem alguma outra história que merece ser contada? Não, é que ali é um salto muito grande. Ali é um salto muito grande porque... Depois nós vamos regressar à parte da vivência na Jamba e em outros locais dados, quando falarmos do livro. Não, mesmo ali, depois daquele tempo, ali estamos a falar de 75, 76, não sou muito boa em datas, mas depois houve a deslocação dele para o Lubito e todos nós, e aquilo foi uma confusão. Depois acontece a guerra aquela guerra que seguiu a proclamação da independência. Sim. Houve ali uma guerrazinha. Exato. Sim, houve ali uma guerrazinha. E Os movimentos estavam todos nesse filme propósito da libertação. Sim. De Angola. Mas depois os movimentos, depois da libertação, é outra história que a gente conhece e bem. Sim. Viver sempre em política trouxe-lhe alguns traumas? Não. Não? Significa que eu sou muito tranquila, não é? Eu não permito que os traumas tomem conta de mim. Eu vivencio as situações mais difíceis, arranjo mecanismos psíquicos e emocionais para lidar com as coisas mais estranhas, para poder sobreviver. Também tivemos a sorte de termos tido os pais que tivemos, não é? Que incutiram em nós
muita resiliência, muita coragem, muita autoestima. Tudo isso serve para navegar nessas confusões todas. Antes de 75, se voltamos um pouco, todos os angolanos tinham um sonho de uma Angola de angolanos, acredito. Uma Angola mais próspera, onde o angolano tivesse cada vez mais palavra, Exato. vez Isso. e mais oportunidade. Havia alguma expectativa sua e dos seus amigos e colegas na altura frustrada depois da independência? Completamente, completamente. As expectativas foram todas frustradas porque a nossa idade, naquela altura, não era de supor que partidos que diziam ter o mesmo objetivo depois se fossem a desentender tanto ao ponto de termos chegado ao que chegamos. E esse desentendimento não permitiu que essas expectativas fossem satisfeitas, não é? Porque foi uma grande turbulência que não respondeu às expectativas de ninguém. Houve a independência que praticamente está difícil ou quase impossível desfrutar dessa independência no verdadeiro sentido da palavra. Mas isso tudo justificaria uma guerra entre irmãos? De todo, não. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Porque eu lembro-me, quando estávamos em São Nicolau, havia pessoas ligadas ao MPLA, havia pessoas ligadas à FNLA, mas eram todos irmãos muito, muito unidos. Eu lembro-me que na minha casa, em casa do meu pai, vinham todos fazer serão, falar da política, falar da independência, falar de quando saíssem daí. Está a perceber? Todos tinham o mesmo sonho, não é? Porque é óbvio, eu acho que o facto da existência de 3 movimentos é natural, é normal e é louvável, porque atendendo mesmo à extensão geográfica do país e atendendo a tudo, não é? E até para mesmo criar sinergias para um bem comum. Mas depois também a natureza humana às vezes não ajuda muito, não é? Há os egos que às vezes falam muito mais alto e deixam tudo a perder. Foi o que aconteceu connosco, infelizmente. Nessa altura já tinha se assim posso chamar, entre aspas, o bichinho pela comunicação? Ou ainda não? Sim. Eu sempre gostei, sempre me identifiquei com isso. Eu lembro-me quando eu era estudante, quando houvesse aqueles programas de fim de ano, de Eu sei que ia falar Natal. das redações. Não sou das Às redações, sextas-feiras. como também as declamações. Eu Pois, declamava, também. eu fazia os discursos quando viesse lá o secretário não sei de quê, do ensino, quando viessem assim as entidades. Então, tenho esse bichinho desde pequena. Mas sempre em rádio ou também pensou em televisão? Não, eu sempre gostei mais de rádio. Porquê? Porque eu entendo que a rádio coarta menos. A rádio coarta menos. Só está no estúdio, a rádio está à vontade, não está a fazer poses. Mas na televisão tem que ser assim tudo muito Tecnicamente enquadrado. muito arrumadinho câmara, tem que ir a e nossa tal e câmara, tal. A depois. pessoa não está à vontade e muitas vezes não é que não esteja à vontade, está muito limitada. Mas em rádio não, em rádio a pessoa gesticula, fala e está à vontade. Por isso sempre preferi a rádio. Como foi a sua experiência na Rádio Nacional de Angola? Foi ótima. Foi ótima. Sem excluir alguns, como é que é dizer? Alguns atritos. De sabores? Alguém por Não isso não tanto chega? de sabores, mas a partidarização do espaço, não é? Sentiu isto? Sim. A partidarização do espaço faz com que as pessoas olhem sempre para ti como um corpo estranho, não é? Faça o trabalho, por mais brilhante que seja o teu trabalho, por mais despartidarizada que a pessoa esteja, há uma estigmatização
a uma estigmatização das pessoas que, de uma maneira ou outra, estiveram ligados a um ou outro partido. Então, é quase que estamos marcados com uma espécie de suástica, não é? É uma maldição que a gente... Mas, se bem me lembro, chegou até o noticiário principal da estação. É o que eu digo, isso não coibiu, não inibiu, O talento, não, a capacidade. não. Mas o clima, porque há aqueles que sempre são mais papistas que o Papa, não é? Há essas situações, não é? Sim, e estes muitas vezes são num número suficiente para infernizarem a tua vida, não é? E isto ao arrepio daquilo que é o profissionalismo e daquilo muitas vezes que é a orientação ou a vontade ou o reconhecimento de quem tem a competência de decidir sobre isto ou aquilo. Okay. Está a ver? Ainda sente falta dos microfones? Não é que sinta falta. Eu também não sou daquelas pessoas que se apegam às coisas. E por um lado. Por outro lado, também sou daquelas que gostam de mudar de novidades. Não é? Se depois de esta pausa, aliás, eu estou a trabalhar para organizar um estúdio, para depois... Exato. É a minha intenção. É a minha intenção. Mas não é... Teremos mais uma concorrente da Camunda News? Não, eu não gosto para desse... Para nós é sempre bom. O mercado tem que ter espaço para toda a gente. Não, ainda bem, que bom. E eu digo isso, eu execro esse termo de concorrência, porque esse é muito capitalista, esse termo de concorrência. E é o termo que nos está a pôr uns contra os outros sem nós nos darmos conta. Prefere o mais humanista isto? Humanista, colaboração, solidariedade, porque o mundo é tão grande, não é? Que se as pessoas colaborarem, o mundo fica mais bonito do que se concorrerem. Claro. Porque ninguém consegue preencher todos os espaços, tá? Quem diz comunicação social diz absolutamente tudo, mas a estrutura capitalista pôs-nos, não é, a concorrer consciente e inconscientemente nas coisas mais banais e nas coisas mais fundamentais. Eu também concordo consigo em relação a isso, doutora. O capitalismo, claro, as pessoas tendem sempre, nos ambientes tanto corporativos quanto sociais, tendem sempre a olhar o próximo como um adversário. Claro. Em qualquer nível. Claro. E deixam a parte de lado, que é a parte mais, digamos, da interajuda, claro, de olhar alguém e dizer, não, eu posso me rever naquela condição, então vou ajudá-lo a atingir esse objetivo. Exato. No bom sentido no da bom palavra. sentido, no bom sentido. E também outra coisa, todos nós temos limitações. Não é? As pessoas deviam compreender que se a minha capacidade chega até aqui, o outro talvez vá daqui para frente. Exatamente. Agora, doutora, no tempo de Rádio Nacional, há alguma notícia que a marcou até hoje? Que se pudesse voltar a dar essa notícia, faria com todo o prazer? Não há nenhuma notícia que me tenha marcado, assim, especialmente. Há um episódio, que talvez notícia, que eu estava a noticiar sobre... Era por alturas do Carnaval. Então havia aquelas notícias dos grupos carnavalescos vencedores. E era numa altura que o governador do Ambo era o senhor Paulo Cassoma. Ok. Então eu estava a ler e tal, e no Ambo saiu vencedor o grupo carnavalesco Paulo Cassoma. Oh. E eu dei uma gargalhada em pleno noticiário. Mas por que razão? Seria
Havia um grupo com este nome. Não, o nome do governador e eu... Exato, o exato. vencedor. Significa, eu dei uma gargalhada. Pronto. E aquilo foi depois difícil para reencaminhar, travar o riso e continuar a fazer o noticiário. Quando o noticiário acabou, eu disse, bom, é agora que eu vou ser expulsa. Mas não aconteceu nada. Qual foi a palavra do responsável na altura, do superior hierárquico? Não aconteceu Não aconteceu nada, nada. absolutamente nada. Eu fiquei assim, sempre à espera. Bom, agora é que me vão dizer, agora é que me vão chamar. Não, ninguém me disse absolutamente nada. Se calhar eles também concluíram que aquilo era risível, não é? Até aquela altura, provavelmente, tinha havido mais tempo no AMBO do que em Luanda. Luanda recebeu muito bem a doutora? Sim, mas só para retificar aqui, eu não vinha do AMBO, eu vinha do Bailundo. Veio de Bailundo? Sim, Ok. sim. Luanda, ainda assim, Luanda recebeu muito bem? Sim, muito bem mesmo, muito bem. Não tive, aquilo que eu já disse, não tive problemas nenhuns, não senti rejeição, antes pelo contrário, sempre fui muito acarinhada. Mas o Governo da Unidade de Reconciliação Nacional, naquela altura, fazia sentido? Qual das alturas? Porque parece-me que houve 2 governos de reconciliação nacional. Parece que houve um foi de transição. O de reconciliação nacional foi depois. Fazia. O Gurna, eu acho que fazia. Mas depois também não percebi bem como é que... Mas foi este governo que abriu a porta, seria talvez um termo muito pesado, mas foi o que acolheu todas as forças partidárias no mesmo governo. Sim, porque foi um governo de reconciliação. Exato. Sim. E neste também que a doutora faz parte. Não, eu nunca tive ligada a governos e até já nem me lembro bem que se foi neste contexto. Não foi neste contexto que eu vim à Rádio Nacional de Angola, que eu vim a Luanda. Na Rádio Nacional de Angola chegou a ser administradora também. Fui administradora executiva para a área de programas. Foi fácil? Foi fácil. Faria de novo? Como? Faria de novo? Faria. Foi fácil. Gente profissional, gente boa, tirando aquilo que eu já disse há bocadinho. Mas eu, como ponho o foco mais no profissionalismo do que nas pequenas quesilhas, eu navego bem nessas turbulências, direi assim. Agora, Heroínas da Dignidade chegou ao mercado nacional e foi considerado um best-seller. Você aí em casa, onde estiver no seu lugar de conforto, provavelmente já ouviu falar deste livro e também do que originou e de alguns problemas que causou a nossa convidada. Vamos passar a falar deste livro. E como pensa agora, fazendo o balanço desde o lançamento do livro? Sim. E tudo aquilo que aconteceu depois, valeu a pena lançar o livro? Valeu muito a pena, porque é assim, o ser humano, consoante a condição ou a situação em que se encontra, tem sempre a tendência de apagar a história, de silenciar a história e de silenciar os narradores da história. Isso porquê? Essa tendência, porquê? Porque este impulso de apagamento é porque reconhecem que há atos praticados menos bons, porque senão seria de interesse fazer com que toda a gente conhecesse aquela parte da história. Porque eu digo sempre, para mim, aquela parte é Angola. Eu sou angolana. Aquilo é a minha história. Aquilo é a minha história que se integra na história global. Porque cada indivíduo tem a sua história. E ninguém tem o direito de silenciar ou de apagar a história de ninguém, não é? Vão ter que lidar com isso,
se nunca esperaram, vão ter que aprender a lidar com isso. Cada um tem a sua história e ninguém tem o direito de silenciar a história de ninguém. Aquilo é a minha história e eu vou continuar a contar a minha história. Vem a parte 2. Vem a parte 2, 3, 4 por aí adiante. Não é? Aquilo é o caminho por onde eu passei. Não é? E todos aqueles que conviveram e viveram aquela situação, eles não conseguem vir a terreiro para desmentir. Dizer que olha, o ponto A é falso, ou o ponto B não foi bem assim. Não vieram a terreiro. É algo que vivenciou Sim. tudo aquilo. Completamente. Alguma linha escreveria diferente? Não seria possível. Não seria possível? Não seria possível. Datas, horas, pessoas, tudo direitinho. Não é? E algo que também me inquieta um bocadinho, não sei se é inquietação ou é surpresa, é o alvoroço que se faz à volta deste livro. Não é? Ali temos aí os livros sobre o nazismo, estão ali. Mas talvez por estar refletido no livro também, o líder de um partido que tem essa figura simbólica, talvez quando mexem com a pessoa que nós idealizamos, diretamente pode mexer com aquilo que também é a nossa crença, né? Mas Talvez pode ser assim. É assim, aqueles que idealizam, talvez pudessem idealizar, mas Precisam ser confrontados com a verdade. Sim, precisam de ser confrontados com a verdade. Mas os mais agressivos nem são os que idealizam, são os que vivenciaram e também viram. Estavam comigo quando vimos juntos. O mais bizarro da situação é isso. As ameaças de morte chegaram. Chegaram. O indivíduo criminoso foi localizado, já foi julgado, em que pé está? Bom, isto eu salto, esta parte. Prefere deixar com a justiça? Sim, eu salto esta parte, sim, prefiro deixar com a justiça. Como está a sua relação com a UNITA? A minha relação com a UNITA não existe. A UNITA é um partido, está ali, faz o seu caminho, não tem nada a ver com a UNITA. Mas alguma coisa do tempo que lá esteve, alguma coisa ainda sente saudades ou ressalta como positivo, ou alguma coisa, nada de ligação, nada de ideologias com o partido? Não. Porque, bom, falar de ideologia, como é que dizer, isto, para quem não esteve na UNITA, não percebe. E para mim, não é, com a minha educação, os meus princípios, o meu modus vivendi, é incompatível com aquilo que eu vivi ali. Eu digo sempre que eu entrei para a mata contrariada e saí de lá chamuscada. É um bocadinho isso, não é? Então, não há pontos de convergência. Não há. Está a ver? Então, não há boas recordações, não há pontos de convergência, não há nada. Não há pontos positivos. Bom, alguém que quiser ver os pontos positivos é livre de ver. Não é o meu caso, não é? Cada indivíduo é cada indivíduo. Acho que não podemos homogeneizar as pessoas, massificar tudo, não é? Tudo igual, como todos veem desta forma. A Bela Malaquias também tem que ver desta forma. Não. Eu sou muito de ver com os meus olhos e de pensar com a minha própria cabeça. Não antagonizo, não tenho nada contra, mas não tenho links. O Partido Humanista de Angola, Sim. como surge? E porquê? Bom, o Partido Humanista de Angola surge
por causa mesmo desta experiência toda, por causa da constatação, primeiros objetivos, o sonho da independência, da liberdade, da humanização, da fraternidade, não foi atingido. Segundo, porque a desumanização está cada vez mais acentuada. A nossa sociedade está a viver um inferno a todos os níveis. Material, moral, espiritual, social. E então é preciso atirar a pedra no charco. Não é? E eu digo sempre, a desumanização também cria uma acomodação, por mais incrível que pareça. Porque as pessoas depois perdem aquela sensibilidade, não é? Deixam de sentir, é o que se passa agora. Agora nós estamos a assistir isso, com essa mortandade, esse genocídio, essa necropolítica. Corrupção também. Tudo isso, as pessoas falam das mortes como se estivessem a falar... De um café que tomou o pequeno almoço. Claro, claro, claro. Isto não é normal. E há um trabalho muito meticuloso para trazerem os seres humanos nesta condição, para continuarem a matar. Acho que quem teria interesse na morte dos angolanos? Não é na morte dos angolanos só, é na morte da humanidade. Quem teria esse interesse? Eu acho que o Adilson sabe que aqueles que mandam no mundo já falaram em diminuir a população mundial em cerca de 1/3. Sabe disso? A Covid seria uma dessas tentativas? Bom, eu não vou tão longe, mas que este projeto existe. Este projeto existe. Agora, cada um que faça, que olhe com olhos de ver, veja bem como é que o mundo está, como é que os países estão, como é que os países africanos se estão a movimentar ou não se estão a movimentar. Perceber? Aí está um ponto que eu queria muito tocar, em relação à liderança africana. Os líderes africanos, os países africanos. Que falta? Nós temos gente muito inteligente, Sim. muito capaz, tem muita força, Sim. mas por que a nossa África ainda não é a verdadeira África boa para os africanos? Nilson, eu começaria mesmo por dizer da falta do placar que não tinha ali na vossa porta. Tem que ver bem, estava lá. Começaria por ali, porque eu disse isso quando cheguei na porta, eu disse isso. Mas indo mais a fundo, o problema da África é que a África está num capitalismo dependente. Está a ver? A África é a periferia do capitalismo. E os líderes africanos tinham que sair desta condição de dependência. Dependendo dos europeus, dos americanos. E o que eles fazem é pactuar com os antigos colonos, é pactuar para seu interesse pessoal. Eles não estão preocupados de maneira nenhuma com a sociedade, com as pessoas. Estão preocupados consigo próprios. Neste contexto, a África vai ser simplesmente o repositório de commodities. É o que a África é. Então, Mas ainda assim, tudo bem que provavelmente, não sei, vamos levantar essa hipótese, sim, que algumas pessoas têm essa tendência sim. de seguir os europeus, os americanos, chineses, todos os povos. Mas ainda assim, há muita boa gente que não pensa dessa forma. Mas sabe, Adilson, E onde está essa boa gente que não está a agir? É o seguinte, isso é estrutural. E quando uma situação é estrutural, o indivíduo é muito pequeno para uma estrutura. Pode ter boa vontade, mas não consegue dar um passo porque está amarrado na estrutura. E de que forma o Partido Humanista poderia mudar a realidade do cenário político nacional? A nossa intenção, a nossa pretensão é
trabalhar a estrutura, a nossa estrutura. A nossa estrutura é colonialista, e neocolonial, e capitalista, e neoliberal. Tá? Porque quando chegamos ao extremo de termos pessoas a comerem nos aterros de lixo, a gente chegou ao fim da picada, não é? Quando assistimos a essa mortandade, e as pessoas não têm aquele, como é que é dizer, aquela reação emergencial para acudir àqueles que ontem foram escravos e hoje continuam a morrer como escravos novamente. Brado os seus, mas é a realidade que nós temos. Esse partido é formado maioritariamente por jovens, não? Sim, é maioritariamente por jovens, mas também... Também humanistas? Humanistas, claro. E é muito interessante, eu não sei quem é que nessa fase e na situação atual do país e do mundo se poderá declarar anti-humanista. Não é possível. Em que pé está a legalização do partido? A legalização do partido também são outros 500. A legalização do partido anda bem. Mas as administrações impedem a legalização dos partidos, porque veja para essa incongruência. O tribunal marca prazos. Ao cabo de X meses, têm ok. Mas as administrações não têm prazos para atender a quem traz a papelada, porque é preciso que eles lá ponham a chancela para depois ir para o tribunal. Eu tenho casos de documentos que entraram em abril para as administrações e até hoje não há resposta, porque o administrador saiu, vão passando, passem por aqui de vez em quando para ver e depois a orientação ainda não veio e anda-se e o tempo vai passando. Há um caso muito caricato que aconteceu aqui em Luanda e foi hoje. Eles pedem as fichas por município, ok? Lá arrumam-se as fichas por município, leva-se o município diz que não é por município, tem que arrumar por distrito. Ok, arrumem por distrito. Agora, como é que fazemos? Quais são os bairros que compõem cada distrito? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Porque os bilhetes de identidade, e espera, há algo mais grave que vem aí. Os bilhetes de identidade também estão uma confusão, porque vão mudando, muda município e tal, desfaz e desfaz, ninguém sabe as quantas andamos. Então, eu, na minha boa fé, pego num dos colegas humanistas, olha, para a gente não estar aqui as apalpadelas, vá à administração de Viana para que eles te deem lá um esboço qualquer, não é? Dos bairros daquele município. Olha, não é que o menino chega lá e diz que não, tem que fazer uma carta para o administrador. Eu disse, mas meu Deus do céu, você vai num sítio qualquer do mundo, até para os turistas, tem lá o mapa da cidade e oferecem, está lá na livraria, no aeroporto. Mas aqui é preciso fazer a carta para o administrador. E esperar quanto tempo a resposta? Ali é que está. Esta dança com as administrações leva-te 6, 7, 8 meses à vontade, quando o tribunal te dá 6 meses. Está a ver a incongruência? Será que chega a tempo das eleições de 2022? Bom, agora vamos depender dos senhores administradores. Se eles despacham ou não, já não está nas nossas mãos. E a essa altura, a advocacia onde fica? A advocacia continua, o escritório continua aberto. Ainda a semana passada recebi mais colegas para estagiarem. A mim o que me dá mesmo prazer é formar os colegas para se lançarem na vida profissional. Seria o lado da responsabilidade social da Flor Bela Malaquias? É o lado da responsabilidade social da Flor Bela Malaquias, porque
Já saíram muitos advogados da Flor Bela Malaquias. Conheço alguns. Muitos. Eu não quero fazer aqui spoiler. Mas sim, e isto a mim me conforta porque há uns tempos é difícil encontrar escritórios para estagiar. Também Para estagiar. Exatamente. E então eu abro as portas do meu escritório para todos aqueles que queiram estagiar e para deixarem de andar ali a pulular à procura de alguém que lhes faça o favor de recebê-los para estagiar. Mas agora também há uma norma do limite de número de estagiários, etc, etc. Mas vamos gerindo, vamos levando. Ainda Sim, assim, sim. vale a pena exercer a advocacia em Angola, depois de tantos anos de experiência? É o seguinte, é o sistema existente e tem que se andar nas brechas do sistema. E quais são as brechas do sistema? As brechas do sistema é ir-se fazendo as coisas, mesmo que não houver tantas condições assim, mesmo que não houver condições, para não se ficar parado sem fazer. Até quando? Até o Partido Humanista tomar as rédeas, não é? Assumir. Mas não seria Até o muito mais Partido fácil Humanista assumir as essas rédeas. ideias a associar-se a um dos partidos já existentes, o MPLA, o UNITA, pode ser a FNLA, qualquer outro partido, implementar essa ideia de humanização? Bom, a minha experiência dita-me que não há abertura de espírito para acolher novas ideias, nem para implementar ideias que vão ao encontro das necessidades dos cidadãos. Tá? Não existe. Senão não seria necessário meio século, não é, para hoje estarmos a comer nos aterros sanitários. Acha que era necessário meio século? Mais de 4 décadas depois da independência, onde falhamos? Em tudo, absolutamente. Falhamos em tudo. Falhamos enquanto nação? Enquanto nação, enquanto cidadãos, enquanto partidos políticos, enquanto... Aqui, o que ganhou aqui é a manipulação e o controle de massas. Tá? Manipulação, controle de massas. Porque eu digo sempre, eu digo o seguinte, quando alguém ao tomar a palavra diz por cima dos seus tamancos as nossas populações, o que é que está a querer dizer? O que é que está a querer dizer? Eu para já sinto um arrepio na espinha quando alguém diz isso, porque eu não faço parte daquelas populações que são de alguém. E quem diz as nossas populações é porque ele próprio não faz parte daquelas populações. E teria um sentido de pertença a Claro, não faz parte. Mas nós vamos continuar essa conversa, mas daqui a pouco, depois do intervalo. Okay. Fique daquele lado, nós voltamos dentro de alguns minutos. Fique bem, até já. Eu sou Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. que vai seguir para a questão da humanização da nossa Angola e dos angolanos, dos partidos políticos. Antes do intervalo, Flor Bela Malaquias falava acerca do Partido Humanista, do qual é fundadora e que está fortemente empenhada na legalização do mesmo, e fala ainda da relação ou a pouca abertura dos partidos já existentes para a mudança ou opiniões divergentes.
principalmente na questão humanista. Sim. Voltando a isto, falámos antes do intervalo que falhamos em muitas coisas, todos nós. Falhamos em muitas Mas coisas. somos realmente todos ou algumas pessoas é que falharam? Bom, algumas pessoas, sobretudo aqueles que têm o poder, não é, de decidir. Porque os cidadãos, autonomamente e independentemente, não podem fazer nada, porque há toda uma rede, uma teia, uma ordem jurídica, não é, que impede que o cidadão autonomamente faça o que quer que seja, não é? Nós, por exemplo, vemos ali essa questão das zungueiras, não é? Até se chega ao extremo de romantizar a condição de zungueira, não é? Quando a condição de zungueira é a condição de escravatura pura. Exatamente. É a condição de escravatura, mas romantiza-se esta situação. Como uma mulher batalhadora, Isto é alguém que está a lutar pela vida, para sobreviver exatamente, exatamente. Não é admissível que as mulheres angolanas, não é, estejam nessa situação deprimente. Não é admissível que as mulheres angolanas sejam mortas todos os dias. Não é admissível a coisificação da mulher angolana. A mulher angolana não tem, está completamente desumanizada. Tá? Tá a ver? E quem é que pode resolver isso? Ela? Não. Não é? Diz-se que quando se chega a um nível de pobreza baixa, a pessoa já não se pode sair daquele nível de pobreza. É preciso um incentivo, um trabalho, uma política pública para tirar as pessoas daquela condição. Fora disso, é um decair até morrer. Fala-se muito mundo afora sobre o feminismo, sobre o empoderamento da mulher, a participação mais ativa da mulher em todas as franjas da sociedade. Considera-se uma feminista? Depende daquilo que quer dizer quando fala em feminismo. Porque o feminismo também, ainda bem que faz essa pergunta, o feminismo está diabolizado também pelo capitalismo. É uma estratégia para manter a mulher naquele lugar da escravatura. Tá? Então, diaboliza-se o feminismo. Porque é impossível uma mulher não ser feminista. Eu sou mulher, tenho que ser feminista. Agora, pegam no feminismo, é como quando diabolizam, para quê? Para ser a própria mulher a ir contra si própria. Por quê? Porque o capitalismo precisa da mulher naquela condição de escravatura. Por quê? Porque a mulher é que proporciona o aspecto, o cuidado da sociedade, que não é pago. Tá? Cuidado. A mulher é que reproduz os corpos para a sociedade, não é pago. A mulher é que cuida desses corpos para o mercado e não é paga. A mulher é que fica em casa a garantir, não é, que os senhores engravatados vão fazer as suas necropolíticas, não é paga. Então, a mulher tem que ficar, do ponto de vista do capitalismo, a mulher tem que ficar quietinha ali onde está, não tem que reclamar direitos, nem dignidade, nem a sua humanidade, porque senão deixa de ser besta de carga. Então é necessário mantê-la ali. Então, no mas, contraponto... Às vezes, no beira-radicalismo, quando se põe na posição que a mulher tem que ser igual, ou que tem que ocupar as mesmas posições, não querendo de todo ser machista. Sim, sim. Mas a mulher, tem que haver sempre separação, mulher, Sim. homem. Sim. Direitos, claro, direitos Sim, não se pode sim, discutir a sim, questão sim. de direitos. Sim. Mas não se pode beirar depois a um radicalismo, as mulheres, agora, principalmente talvez as mais jovens, quando se fala de feminismo, e já não é permitido puxar a cadeira a uma senhora, abrir a porta do carro. Mas sabe, isto... Por exemplo, há algo que eu gosto de fazer. Sim. Quando saio para jantar com a minha Sim. companheira, eu gosto de puxar a cadeira para sentar. Sabe, mas a feminista não gosta disto. Não seria radicalismo já? Escuta, isto são
como é que eu ia dizer? Isto fica porque foram séculos do patriarcado. E eu nem digo que foram, não é? Está vigente o patriarcado. Porque a mulher é uma coisa nesse sistema estruturado patriarcal. Tá? Porque a mulher nasce, não é? Tem o nome do pai. Depois tem o nome do marido. O pai dá para o marido, põe o nome do marido. Depois, ela é uma coisa nesta Mas situação. a lei permite que o marido também adote o nome da mulher, Isto já é muito recente. Sim. Isto é muito recente e foi mesmo por causa desta luta renhida, titânica que as mulheres vão fazendo, não é? E depois tem filhos, depois é a mãe do fulano. A mulher nunca é ela. Está a ver? É a favor do aborto? Aborto depende, também tudo depende. Depende da circunstância em que aquela gestação ocorreu, não é? Mas algumas doutrinas, principalmente em alguns países, entendem que a mulher, o corpo da mulher, as regras dela mesma. E se quiser interromper a gravidez, seja qual for a forma ou qual foi em que foi concebida a criança, ainda assim ela tem o direito de interromper aquela gravidez. Mas aí nós, os homens, que direito temos sobre aquela criança? Que decisão temos se para a concepção também participamos? Sabe que também participamos. Como a gente decide isto? É o seguinte, isto é muito complexo, porque aqui vamos entrar no foro da lei, das emoções, da psicanálise, da fisiologia, da humanização, da psique da mulher. Isto não é um sim, não. Eu não consigo dizer nem que sim, nem que não. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Fala jurista ou fala feminista? As duas coisas, é a mesma pessoa, não é? O que dizer daquela mulher que foi estuprada, que foi violada? Né? O estuprador pode querer o filho. Como é que fica? Isto é porque o homem, nestes Mas, séculos... doutora, estaríamos a falar mesmo de um crime. Se houve um estupro, é um crime. Claro. Eu falo em outras circunstâncias, quando foi consensual, como foi uma relação, mas ainda assim a mulher quer interromper a gravidez. Não, escuta, é o seguinte, é raro, são raros os casos da mulher feliz, gestante, que queira fazer um aborto. Raríssimos os casos. Só talvez em casos de saúde, mas uma mulher feliz, ela quer ter o seu filho. A mulher, e até porque a mulher ela é naturalmente maternal, não é? A maternidade é uma característica íncita à própria mulher. Ela não vai querer abortar. A mulher quer abortar quando está numa situação nebulosa. Em situações normais ela não quer. A menina prostituída, ela vai querer abortar. A mulher violentada, a mulher espezinhada, ela vai querer abortar. Como vê a mulher angolana atualmente? Fora o romantismo, supõe das mulheres que realmente sofrem... Não, a mulher angolana, eu também não consigo generalizar e não gosto de generalizar. Não, a mulher angolana está no seu pior momento. Por quê? Porque se acompanha os feminicídios, a mulher angolana está a ser morta pelo companheiro, a mulher angolana está a ser morta pela polícia, a mulher angolana está na zunga, a mulher angolana não tem como sustentar os seus filhos, a mulher angolana está na lama. Eu não posso estar aqui a romantizar a situação. A mulher angolana está na lama. Porque quando eu falo da mulher angolana, tenho que falar de percentagens, não é? Sim. Nós somos 30 e tais milhões, não é isso? E a fatia maior são as mulheres, que são 50 e tais %, não é isso? E, não é, fazendo esta dissecação, não é, ali encontraremos a resposta de como é que está a mulher angolana. Vamos para o campo, como é que está a mulher angolana. Às vezes saio, vou para ali pelas províncias, é de apertar o coração, não é? Ver a mulher angolana ainda com um molho de lenha à cabeça, descalça e com o filho às costas, aqui pertinho.
Tá? Deseja ser presidente de Angola Sim, em 2022? sim. Acha que vai conseguir? Bom, se não for, consegue-se, não é? Os que conseguem não são deuses, somos seres humanos, todos conseguem, não é? Vamos lá desmistificar isso. Se não houver entraves, burocracia e blá, 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 todos, eu consigo, o Garcia consegue, aquela menina que está ali, todos conseguem, não é? Se parte numa posição de equidade, direi assim, para não dizer igualdade. Tá? Ser Presidente da República não é nada por aí além, não é? Não, temos que desmistificar essas coisas, porque nós aqui entre nós, até o administrador, já ninguém chega perto do administrador, porque é administrador. Significa, estamos muito com esses pruridos, direi eu. Mas temos muitos problemas, não temos? Conseguiria Temos. enfrentá-los? Não é uma questão de todos? enfrentar, os problemas não é para se enfrentar, os problemas é para resolver. Os problemas são para a pessoa detectar, não é isso? E quando alguma coisa funciona bem, não é? É como se fosse uma roda bastante oleada, não é necessário, não é necessário. Nós também fazemos dos problemas um gigante sem solução. Não. Muitas das vezes há uma pequena engrenagem, está a perceber? Que dificulta todo o resto. A nossa questão aqui é estrutural. Nós estamos com leis terríveis, nós estamos com organizações terríveis, nós estamos com uma administração, uma função pública terrível, é tudo terrível. Então, é óbvio que há de haver problemas na Então, assim, sociedade. parece que em Angola só se sobrevive, não se vive. Mas bateu na mosca, só se sobrevive mesmo. Quem vive são aqueles que acumularam. Sim. A maioria, para aí os 20 milhões, ou talvez 29 milhões, sobrevivem mesmo, são estoicos, corajosos, valentes, estão mesmo numa situação de sobrevivência. Os jovens, é terrível, estão sem horizonte, sem perspectiva de futuro, não têm o destino nas suas mãos. Eles não podem gizar a sua vida, não é, para 10 anos. Não é? Dizer, bom, em 20 anos eu vou à Lua. Ele não consegue. Mas não recebeu, depois de ter fundado o partido, não recebeu nenhum outro convite num partido já consolidado para integrar nas fileiras, vamos assim chamar? Bom, ainda bem que faz essa pergunta. É o seguinte. A Constituição angolana fala de democracia. Certo. A Constituição angolana Está a ser revista. parece que já foi aprovada, qualquer coisa assim. A Constituição angolana fala de multipartidarismo, não é isso? Mas há uma tendência, há uma alergia, direi melhor, há uma alergia ao surgimento de novos partidos. Agora diga-me lá, se todos os angolanos votarem num único partido, o que é que estaremos a construir? O oposto da democracia também. Um só partido. Já passou o tempo do partido único. Claro, claro. Mas as pessoas insistem, não é, em fazer essas maiorias absurdas. E como vê o futuro de Angola e o seu futuro? O futuro de Angola depende mesmo de nós. Nós não podemos estar aqui com quimeras. O futuro de Angola depende de nós. Passa por as pessoas saírem desta anestesia em que estão, passa por as pessoas tomarem consciência, passa por as pessoas agirem e fazerem um esforço para agarrarem o seu próprio destino. Porque o destino não está nas mãos dos cidadãos angolanos. Não está. Na mão de quem está? Está na mão de quem domina.
E quem domina? Quem domina é quem está no poder, é o partido maioritário, o partido dominante. Eu vou voltar a fazer a pergunta que fiz a um outro convidado. Sim, sim. E o partido, o governo que domina, não são de angolanos, não é formado por angolanos? Mas isso não impede deles fazerem o que estão a fazer. Não é? Falta humanização? Claro que falta. Eles, se tivessem um cadidinho de humanismo, não fariam uma micra do que eles estão a fazer. Não é? Porque quando alguém acumula contentores de dinheiro, quando pessoas estão a morrer no hospital, quando também a malária, não sei o quê, e tal, toda essa lista que toda a gente já sabe, nem é preciso repetir, quando aquela situação nos Gambos, quando significa, e eu estou feliz com o meu contentor? É algo realmente a pensar. Sobre Malaquias, muito obrigado por essa conversa, por esse frente a frente com a vida, com a carreira, com a responsabilidade social e com a nossa Angola. Foi um prazer conhecer um pouco mais da sua história e ouvir realmente o que pensa sobre os angolanos e sobre a nossa, repito, a amada Angola. Esperemos que tenha sucesso nessa empreitada em relação ao partido, que é fundadora, e esperamos ter em breve nos nossos estúdios para mais alguma conversa, talvez, sobre a segunda parte do livro Heroínas da Dignidade. Lanço um desafio, enquanto alguém apaixonado pela arte, transformar os livros em cinema, em série, em documentário. Aceito o repto. Camuda News, está o desafio. Pela semana aqui, ele libera os direitos. Esta é outra conversa. Aí já falou a jurista. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Sim. Quanto a si que acompanhou esse frente a frente, é sempre um prazer tê-lo daquele lado. Sabe que pode seguir e também rever essa entrevista, esse frente a frente, nas páginas das redes sociais da Camunda News, Instagram, Facebook, YouTube. Pode também dar a sua sugestão, conversar connosco e já sabe que o Frente a Frente acontece todas as sextas-feiras a partir das 8 horas, pontualmente, aqui na Camunda News. Um abraço, até o nosso próximo encontro. Fique bem, tchau. Boa noite. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio.